Agora, sem máscaras e sem rodeios, a vida como ela é. Está começando o nosso quadro Ovelha Negra. E nesse quadro, a gente vai falar hoje sobre experiências que a gente passou ao longo da nossa vida, tá? E vai servir, assim, de ajuda, de inspiração para você neste quadro, entendeu? Para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. E aí eu vou contar uma experiência para vocês da minha vida. No final do ano, eu tive um desentendimento com alguns parentes meus. Tive e o negócio ficou feio e tudo aquilo, porque foi me prometido uma coisa que quando eu expus o que foi prometido para mim, as pessoas que me prometeram, que foi papai e mamãe, negaram o que tinham prometido. Mas eles já estão acostumados com isso, né, gente? A mentira é algo que faz parte. E aí, só uma pessoa com muito caráter consegue assumir aquilo que fala, consegue impor aquilo que fala. Por exemplo, o que eu falo, eu consigo falar na cara de todo mundo. Tanto que eu faço os vídeos aqui. Falou isso, tal. E aí, como eu tenho uma conexão muito forte com Deus, Deus disse para mim que a minha própria família estava tramando contra mim para pegar aquilo que é meu de direito e para passar por uma pessoa que não tem nada a ver com a família deles. Eles são assim, tá, gente? Tem família que é assim. E a gente vai fazer o quê? E aí, tá, naquela reunião de família, eles tinham feito um churrasco, só que eu não senti muita vontade de ir nesse churrasco nesse dia. Não senti. E eu acabei dormindo, eu não tinha feito nada. Eu dormi como se eu tivesse, assim, trabalhado muito. E aí eu acordei umas 8, 9 horas da noite, fui tomar meu banho. Isso que eu tomei meu banho, Deus falou comigo, vai lá em cima. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei aqui, eu expus o que tinham me prometido, que as pessoas negaram. Aquilo aí eu fiquei um pouquinho alterado e comecei a discutir e tal. Então começou uma confusão ali na família. Eu não vou expor que tipo de confusão que foi e o que foi. Mas teve uma confusão ali. E aí eu virei as costas e desci e falei com Deus. Eu enterro a minha família a partir de hoje. Entendeu? Eu não quero contato com a família. Porque a verdade é assim. Depois vieram e me pediram desculpa, mas eu ainda estou um pouquinho chateado com toda a situação, com a falta de respeito, de hierarquia. A gente tem que respeitar a hierarquia. Por exemplo, quando eu estou em família, quem está no topo é meu pai e minha mãe, aí depois vem eu e minha irmã, e aí vem os meus sobrinhos, e aí o meu cunhado. É a hierarquia da família, gente. Então você tem que saber respeitar essa hierarquia. E acima do meu pai e da minha mãe estão os meus avós, né? Quando se reúnem, só tem um avô que é vivo, que se reúne. E aí tal, tudo legal, não foi respeitada essa hierarquia, então eu tive que impor, porque eu não desrespeito ninguém, então eu decidi que eu não vou deixar ninguém me desrespeitar. Se eu não desrespeito você, você tem a obrigação de me respeitar. Não é um favor que você está me fazendo, é uma obrigação. E tem coisas assim, não é só chegar com pedido de desculpa que vai resolver certas coisas. Eu fui vendo todo esse comportamento e eu fui vendo que se eu acabasse não me impondo, quando eu tivesse que pegar mesmo aquilo que é meu de direito, as pessoas iam querer tomar dizendo que eu não tenho nada. Porque elas falam que eu não tenho nada, né, gente? Como se eu não fosse ninguém. Mas a gente sabe muito, eu estudei, então eu sei muito bem dos meus direitos, daquilo que me pertence. Então, quando eu desci pra minha casa, que o povo acha que não, acha que é só eles que têm conexão com Deus, que Deus só fala com eles e toda aquela coisa. E eu já tinha lido a Bíblia diversas vezes. E aí, quando eu desci, que eu cheguei no meu quarto, a voz de Deus soprou no meu ouvido novamente, disse pra mim abrir a Bíblia lá em Jeremias. E aí, tava escrito, quem são os seus inimigos? E aí, lá em Jeremias, eu não lembro agora o versículo correto, mas depois eu coloco aqui para vocês. Lá em Jeremias, tá dizendo que será na casa do teu pai, o seu irmão se levantará contra você na casa do teu pai, são eles que gritam, são eles que te maltratam, são eles que se levantam contra ti. Não acredite em nada do que eles fazem, nem aquilo que eles prometem. Olha só como é que veio a palavra de Deus pra mim, claramente, com uma água cristalina. Porque tinha me feito uma promessa, e a promessa
eles não querem cumprir até hoje. Não se redimiram com isso, né? A minha família tem um problema muito grave, que é não saber reconhecer aquilo que eu faço de bom. Pra eles, eu sou sempre a pior pessoa do mundo. Por isso que deixa o quadro Ovelha Negra. Eu sou sempre a pior pessoa do mundo. Eu lembro que já teve diversas situações que eu alertei a minha família de algumas situações. E eles nunca me pediram desculpa. Quando eu alertei, eles falaram que eu estava sobre o uso de entorpecentes, que eu era louco, que eu era um mentiroso patológico, porque é isso que eles dizem, que eu sou um mentiroso patológico. E tá tudo certo, né, referente a isso. Deixa eles falarem, deixa eles pensarem o que quer. A verdade é uma só e ela tem que ser dita. Então, a partir daquele momento ali, eu decidi que eu não ia considerar minha família como eu considerava antes, porque eles não me consideram como família. Em qualquer oportunidade que tem, eles querem meter a mão naquilo que é meu, porque eles acham que eles que têm direito e eu não. Porque aqui eu nasci do traseiro de uma galinha, né? É isso que aconteceu. Eu nasci do traseiro de uma galinha, então eu não tenho direito a nada. Mas enfim, deixei pra lá, né? Eu faço acompanhamento, eu tenho terapeutas, faço acompanhamento com psiquiatra e tudo por causa de outros traumas emocionais que eu tive. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não quero envolvimento com qualquer tipo de pessoa que me causou mal ou que me faça mal. Não sou obrigada a conviver. Tanto que eu não vou nos jantares, não vou nos almoços de família. Eu prefiro comer na minha casa sozinha. Sozinho não, né? Que eu tenho com meus cachorros e Deus, que é a melhor companhia. Do que me relacionar com pessoas assim que não me respeitam e que são ingratas. Pessoas que eu ajudei a vida toda e que agem com ingratidão comigo. Eu acho que o pior defeito de um ser humano é ser ingrato, tá? É o que eu venho pedindo a Deus. Deus, não me deixe ser ingrato com pessoas que me ajudaram num tempo difícil. Não me deixe ser ingrato com isso. É algo que eu peço a Deus todos os dias. Porque eu acho que a ingratidão, ela não é digna de perdão. Mas família é família. E quando a situação aperta, a gente tá ali junto, né? Mas eu tenho procurado evitar, até por causa da minha saúde mental no momento, entendeu? Então eu tenho procurado evitar todo esse processo por conta disso. Só por conta disso. E é algo que tem me feito bem ultimamente. Porque toda vez que eu me reúno, eles sempre lembram dos meus erros. Imagina você ter que conviver. Eu sou filho de pai e mãe narcisista. Então, os narcisistas, assim, gente, um narcisista já causa muito problema pra vida de um filho, né? Porque o narcisista, ele é assim, ele vai ter um filho de ouro e o outro que não vale nada, que é o bode expiatório, tá? Que não vale nada, que não é nada, que não significa nada. Eles nunca se importaram com meus sentimentos. Sempre falaram aquilo que quis, as piores palavras, essa que é a verdade, as piores expressões vieram da boca dos meus pais. Mas tá tudo certo. Deus tem cuidado de mim. Não desejo mal, não tenho mágoa, mas eu também não esqueci daquilo que eu passei. É que o povo esquece. Foi igual eu falei no outro vídeo, dos parentes que quando eu fui pedir abrigo na minha vida, não me deram abrigo. Eu esqueci? Eles acham que eu esqueci? Não. Tá lá na minha memória. Porque se eu esquecer tudo aquilo que eu vivi, eu não aprendi nada. Então eu vou cair no mesmo buraco, as pessoas vão fazer comigo a mesma coisa porque eu não aprendi. Entendeu? Então a gente não pode esquecer. Tem que perdoar? Temos que perdoar, mas perdoar não é esquecer, querido. Não é esquecer daqueles erros. Então a família nunca se preocupou com os meus sentimentos, nunca me preocupou como eu ia sentir desrespeitado, como eu ia sentir diante daquela situação, sendo que eu nunca tratei ninguém mal, né? Sempre ajudei com dinheiro, sempre ajudei com aquilo que eu pude. Só que aí agora eu decidi me manter afastado um pouco, porque quando eu tô com eles eu não me sinto bem. Eu me sinto muito deslocado da minha família, entendeu? Eu não sinto que eu faço parte da família. Parece que eu sou o filho da empregada, né? Mas é isso. Tô vivendo aí, tô cuidando da minha mente, tô cuidando da minha vida, tô me dedicando ao meu canal, me dedicando à minha área profissional. Sou formado em Direito, então tô me dedicando nessa área, né? E esse foi o conto de Ovelha Negra hoje. Tô me dedicando tudo a isso. Tô andando debaixo da graça de Deus. Deus tem me sustentado. Ele tem me guardado. E é isso, gente. É isso. E se você quer deixar a sua experiência aqui, você pode chamar no direct. Pode deixar o seu vídeo também, enviar pra gente. Que a gente conta a sua história aqui. No momento eu tô contando as minhas, né? Porque o povo ainda não enviou. Mas você pode enviar suas histórias. Pode contar as suas histórias. Aqui a gente tem um espaço pra você. Fica com Deus
E eu te aguardo no próximo episódio, quinta-feira.